Quais são as 3 melhores Bíblias infanto-juvenis para nós, pais, lermos para os nossos filhos a partir dos 7 anos e para que eles comecem a lê-las a partir dos seus 9, 10 anos? Eu selecionei as 3 mais interessantes Bíblias infanto-juvenis. Em primeiro lugar, sem dúvida, as obras da Condessa de Ségur, editadas pelo Clubinho Literário, que também já se chamou Encontrando Alegria. Essa escritora do século XIX se tornou muito famosa por histórias como Memórias de um Burro, Meninas Exemplares. É uma bela prosa infanto-juvenil, muito fluente, muito agradável, sempre com um fundo cristão. E ela criou aqui essa história da avó com os seus netos. E fica muito interessante porque ela vai contando a história do Antigo e do Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento é a história de Israel, o Velho Testamento contado às crianças. Depois tem o Evangelho de uma avó e os Atos dos Apóstolos. Tá? Não tem, obviamente, as cartas e o Apocalipse, porque são textos muito difíceis de serem contados para a criança. As cartas, seja de Paulo, Tiago, João e Judas, Pedro e Judas, porque são teológicas, são profundas, falam de assuntos mais difíceis, seja porque o Apocalipse é extremamente simbólico, alegórico. Então aqui a gente tem a avó, de 65 anos, Camila, de 17, Madalena, de 15, Isabel, de 13, Pedro, de 12, e os seus netos, né? Henrique, de 9, Luiz, de 8, Henriqueta, de 7, Joana, de 6, até o Luizinho, de 4, e o Armando, de 4. Então, o legal desta obra é que ela vai contando toda a encenação, a dramatização da avó em torno dos netos e os netos perguntando. E de acordo com a idade do neto, as perguntas são proporcionais. Então dá para ver que a autora foi uma avó muito ativa e realmente fez isso. E foi contando com as suas palavras, tudo com muita propriedade bíblica e teológica, tudo muito bem narrado, muito bem feito, né? E com as interações. E as crianças gostam dessas interações porque elas se veem perguntando. Ó, os judeus. Sabem, meus filhos, quem eram os judeus? Henriqueta, sim, vovó, eu sei, judeus ou israelitas. Mas eu não sei e quero saber, diz Armando. Henriqueta, você é sempre tão chato, no fim lhe contamos. E aí começa a briga, a disputa dos netos, e aí tudo fica muito real, muito realista, depois da anunciação. E aí ela narra, a avó narra, e os netos vão intervindo e perguntando, né? E por que foi que o anjo disse que Jesus seria grande? Grande como? Né? Uma criança não vai entender o grande do ponto de vista espiritual, ela vai entender o grande do ponto de vista do tamanho. Será que Jesus seria grande? E o reino de Davi? Que tipo de rei era Davi? E eles vão perguntando e ela vai explicando o nascimento de São João, ela vai acompanhando o Evangelho. Vejam que todos esses livros que eu vou mostrar, exceto o terceiro, não tem gravuras. Tá? Aqui a ideia é trazer a criança para o mundo verbal, para o mundo da fala elaborada, das palavras, para que a imaginação seja povoada não só por imagens, mas também por palavras, ou melhor, para que as crianças possam desenvolver a sua capacidade imaginativa. Tá? Vejam que o livro História de Israel é grande, tem as suas 400 páginas. Tá? E, desculpa, eu queria retificar, porque esta edição não tem gravuras, esta que eu mencionei, tá? Mas a do Antigo Testamento e a dos Atos dos Apóstolos tem belíssimas gravuras, tá? E isso já ajuda muito a que os netos e as crianças acompanhem. Inclusive as gravuras deste Antigo Testamento, que é a história de Israel, são de Doré. As gravuras de Doré, como vocês sabem, são ilustrações muito bem feitas, muito extraordinárias. E o Doré pintou também a Divina Comédia, desenhou, na verdade, são gravuras, né? A Divina Comédia, o Quixote, são muito famosas, as Fábulas de La Fontaine, são muito famosas essas gravuras de Doré. Então, este aqui é um livro assim, maravilhoso. Vamos considerá-lo uma trilogia, né? O Antigo Testamento, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, da Condessa de Ségur, né? Cuja dramatização torna
muito acessível, mas com um português elevado, foi escrito em francês, um português traduzido elevado, com muita propriedade e profundidade. A minha filha de 10 anos, por exemplo, a Maria, já está lendo essa história de Israel. Para ser preciso, ela está aqui pela página 100 e pouco, com um post-it de marcação acusando. Em segundo lugar, o grande historiador da igreja, Daniel Hobbes. Tá? O Daniel Hobbes já é conhecido dos meus alunos, porque o meu curso de História da Igreja, no primeiro milênio, e o meu curso bônus de História do Povo Sagrado de Deus, do atual Clube de Leitura Católica da Bíblia, é baseado na obra desse grande autor que é Daniel Hobbes, que era um exímio escritor e um grande historiador, além de ser um católico apologeta e muito piedoso. Então ele escreveu o Evangelho para os meus afilhados e a Legenda Áurea para os meus afilhados. Eu incluí aqui a Legenda Áurea porque é a vida dos santos. E há 2 santos do Novo Testamento que estão aqui na Legenda Áurea, que é João Marcos, autor do Evangelho mais antigo, o Evangelho segundo São Marcos, e São Paulo, o autor mais prolífico do Novo Testamento, com as suas cartas famosas e importantes. E essas histórias são extremamente envolventes e pulsantes, e nelas palpita o Espírito de Cristo. Né? A presentificação de Cristo na vida dos santos ajuda muito as nossas crianças a perceberem que a religião não é uma abstração, que não é algo vago e longe, mas é algo encarnado na nossa vida. O amor de Cristo encarnado na nossa vida nos faz ser cristãos. Né? E principalmente estes capítulos, e Jesus o abraçou, desse João Marcos que saiu pelado daquela história da prisão de Jesus no Getsemane, né? E um dia de verão na estrada de Damasco, que é a conversão de São Paulo. E o Daniel Hobbes narra tudo com muita propriedade, é um grande erudito, historiador da igreja, tem uma história do Antigo Testamento. Aliás, são exatamente esses 2 livros que eu vou usar no Clube de Leitura Católica da Bíblia. A História Sagrada do Povo de Deus, do mesmo Daniel Hobbes, e Jesus em seu tempo. Tá? Aí você vê que é um historiador que escreveu mais de 1000 páginas da história da Bíblia. Né? E sabe também contar para os seus netos. Este é o Evangelho para os meus netos, para os meus afilhados, perdão, netos é a Condessa de Seguir. É um pouco mais difícil para as crianças lerem sós. Aí eu acho que tem que esperar os 9, 10 anos. E mesmo nós, adultos, pouco acostumados com o português literário, com um certo refinamento do vernáculo, poderemos ter dificuldades. Mas eu acho que ser pai é uma grande aventura. E ser um pai que quer ensinar para os seus filhos algo tão importante quanto o Evangelho e a Bíblia exige também de nós um certo esforço. E vale a pena galgar os patamares superiores de expressão literária do Daniel Hobbes para, juntos com os nossos filhos, contemplarmos melhor e compreendermos melhor o Santo Evangelho da nossa salvação. Então, este aqui também não tem imagens. Minto, tem pouquíssimas imagens, mas ele não se destaca por elas, tá? E o que vale muito aqui a pena é o texto. O texto é muito rico. Esse aqui, aliás, é um livro que você lê como adulto, com muito proveito. Daniel Hobbes é realmente um dos meus autores preferidos, considerando todos os tipos de... Porque não só um historiador, também era da Academia Francesa de Letras e tinha muita propriedade literária como um todo. Aliás, essa edição é portuguesa, tá? Livraria Bertrand, de Portugal. Tá? Minha esposa deve ter comprado este livro, provavelmente ou importado ou comprado na estante virtual. Em terceiro e último lugar, a Bíblia Ilustrada, editada pela editora Companhia de Jesus, em 2 volumes, narrada por Dom Bosco. Tá? Vocês sabem que Dom Bosco é o padroeiro da juventude, se dedicou à educação dos jovens, e essa editora Companhia de Jesus, só um parêntese como a igreja é linda, né? Uma editora que, aliás, não é jesuítica, chamada Companhia de Jesus, publicando uma obra de Dom Bosco, fundador dos Salesianos, que criou a sua ordem inspirada em São Francisco de Sales. Então vejam como os santos, os jesuítas, a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola,
que não é jesuítica, mas de leigos que admiram Santo Inácio, publicando Dom Bosco, que fundou Salesianos. Essa comunhão dos santos é muito interessante. E esses 2 volumes são interessantes, eles têm o catecismo também no mesmo esquema, o catecismo só o texto num volume e as gravuras no outro. O texto não é bem para jovens do nosso tempo. Eu fico imaginando o nível desses jovens do século XIX, se bem que já são jovens mais crescidos, já não é uma literatura, eu acho, propriamente infanto-juvenil, já para 13 anos, provavelmente, porque o texto é bem elaborado, o texto do próprio Dom Bosco. Então seriam colegiais de 13 a 15 anos, eu imagino, já na fase da confirmação, né, do sacramento do crisma. De todo modo, é acessível para ler, e aí tem o texto aqui e a indicação da gravura. Então, gravura 1 do livro de gravuras. Aí você tem a bela imagem aqui que ajuda a acompanhar. Mas mesmo que você não lesse o texto de Dom Bosco, deste volume, você pode simplesmente mostrar para os seus filhos as belas imagens do livro de gravuras. Por exemplo, criação do mundo, do homem, do paraíso terrestre. Tá? Obviamente não dá para ver bem por aqui, mas é uma gravura de alta qualidade, muito bela, muito bem impressa, e você consegue daqui aurir muitas informações visuais e imagéticas para contar para o seu filho com as suas próprias palavras, porque isso é muito interessante. Para crianças menores, a interação com o filho, narrar, saborear, contar, procurar, perguntar, tudo isso faz parte da leitura em voz alta e do envolvimento que nós temos que ter com os filhos para essa experiência literária e espiritual. Né? A criação dos anjos, por exemplo, então você tem aqui mais uma imagem, e por aí vai. São muitas imagens, são muitas gravuras, depois chegando no Novo Testamento de Cristo. Tá? O que você pode fazer, por exemplo, é ler você mesmo o texto do Dom Bosco e depois contar com as suas próprias palavras para os seus filhos menores, principalmente, porque eu acho que menos de 10 anos ou 9 anos ficaria difícil de acompanhar o texto. Então essas são as 3 indicações, principalmente voltadas àqueles que estão me acompanhando no Clube de Leitura Católica da Bíblia, em que a gente está lendo toda a Sagrada Escritura em um ano, para formarmos-nos como pais, para que nós possamos ser formadores dos nossos filhos, já que os pais são os primeiros catequistas, já que o nosso lar cristão tem que ser uma igreja doméstica, marcada pela piedade, pela naturalidade e pela ilustração da nossa fé. Isso tem que estar muito presente na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, para que depois eles amadureçam e deem passos firmes na confirmação da sua vocação cristã. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo se você conhece famílias que queiram ler com os seus filhos, que queiram essas referências. Eu recebo essas perguntas constantemente. Eu já pesquisei muitos e muitos livros há anos, principalmente a minha esposa que cuida disso também e que é literata, para ter o melhor. Então isso aqui, certamente, do ponto de vista literário e teológico e espiritual, é o que de melhor nós podemos oferecer no nível infanto-juvenil em termos de Bíblia para crianças maiores. Muito obrigado e até o próximo.